Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema de interesse da sociedade, que envolve saúde, prudência e também imprudência. Medicalização. Um tema amplo, para abordagem de convidados que trazem a sua experiência, o seu conhecimento, nessa interlocução com os nossos telespectadores. O excesso de remédio. A busca permanente de muitos pela receita. A automedicação. A forma de buscar conforto físico, emocional, por conta própria. São indagações recorrentes. São perguntas que nós pretendemos responder de forma adequada ao longo deste espaço. Graças, repito, ao conhecimento, à excelência dos participantes do programa. Por isso, trazemos hoje aos estúdios da TV Assembleia, mais uma vez, para a satisfação de todos nós, o psiquiatra, digo sempre, porque verdadeiro, de muitos títulos, Ricardo Nogueira. A professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Cláudia Rodrigues, mais especificamente da Faculdade de Educação, e a conselheira do Conselho de Psicologia do Estado do Rio Grande do Sul, Simone Bampi. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, nós convidamos o Dr. Ricardo Nogueira. Tudo bem? Tudo tranquilo. A medicalização é que nem a judicialização, né? Hoje tudo vai para a via judicial. Qualquer problema, até espirro mal dado, o pessoal entra com processo. A medicalização é semelhante. Para qualquer problema, as pessoas têm um remédio. Para espinhela caída, para mal olhado. Então sempre se arruma um tipo de medicação para resolver todos os problemas que nós temos. Então o que se vê nisso? Um excesso de medicação, muitas vezes, e na grande maioria das vezes, por automedicação. A pessoa ouviu falar, então se saiu num programa que nem o Fantástico, né? Sempre no Fantástico saiu uma notícia que tem um remédio para emagrecer. Então o remédio para emagrecer vende mais do que pãozinho quente, né? Então todo mundo toma aquele remédio e depois vai ver as consequências, os efeitos colaterais ocorridos. Então eu fui secretário de saúde em Pelotas, e lá nós fizemos uma pesquisa sobre a utilização dos benzodiazepínicos, que são os tranquilizantes. E nós constatamos que todas as casas de Pelotas, todas, 100% dos domicílios da cidade, tinham benzodiazepínico. Ou era o pai, ou era a mãe, ou era o avô. Todo mundo tinha acesso a benzodiazepínico. E nessa mesma pesquisa, entrelaçando com outras pesquisas, se constatou que hoje os benzodiazepínicos, que são os tranquilizantes, eles são muito mais vendidos do que todos os outros medicamentos que existem. Eles estão em primeiro lugar. E tu pode constatar isso. Tu entra dentro de uma farmácia, tu entra na fila da farmácia, tu vai ver que a maioria dos pacientes tem receituário azul, que é o receituário dos benzodiazepínicos. Então, essa é uma pesquisa que nós fizemos, foi coordenada lá pelo Dr. Maurício Lima, e que nos deixou, até certo ponto, apreensivos, né? 100% dos domicílios de uma cidade, todos terem benzodiazepínico. E nós vimos e comprovamos que, conforme pesquisa do Centro de Informações Toxicológicas, o CIT aqui da Secretaria Estadual de Saúde, que o aumento das tentativas de suicídio, principalmente na faixa etária dos 15 aos 29 anos, se deu por intoxicação medicamentosa, né? E aí nós vamos começar a pesquisar e analisar. Então, a maioria dessas pessoas que tentam um suicídio, principalmente as mulheres, porque as mulheres tentam o suicídio 4 vezes mais do que os homens, e os homens se matam 4 vezes mais do que as mulheres. É exatamente ao contrário. E a maioria das tentativas, a grande maioria, é por intoxicação medicamentosa. Então, só esses 2 exemplos já servem para ver qual é o problema da medicalização. Sem falar também com o problema do idoso.
Os idosos usam muito medicação e como os idosos eles têm um problema, às vezes, de memória, eles repetem a mesma medicação várias vezes e sem controle. Inclusive, tem umas caixinhas que hoje são vendidas nas próprias farmácias para o idoso botar ali o número, porque às vezes ele tomou a medicação... Número e data. Número e data, para ter um controle, e às vezes isso não ocorre. Então, nós temos hoje pacientes idosos que são dependentes químicos, dependentes de drogas lícitas, né? No caso, os próprios medicamentos. Então, a gente chama atenção para se ter um cuidado, e muitas vezes o culpado disso somos nós mesmos, nós os profissionais, porque nós receitamos esses pacientes. E o que ocorre? Que nós constatamos lá em Pelotas, quando a gente fez essa pesquisa, que havia um comércio de receitas azuis. Então, pacientes que iam em vários postos da nossa rede de saúde e que retiravam quantidades muito grandes de benzodiazepínicos. Para o pessoal que está em casa entender claramente o que é o benzodiazepínico. É o Rivotril, que é o medicamento mais vendido no mundo, é o diazepam, o Valium, esses são os chamados benzodiazepínicos. Então, há um comércio, um mercado que se tinha de gente que ia para as filas dos postos de saúde para pegar a receita azul. E uns que comercializavam, vendiam. E eu que trabalho na prevenção do suicídio, nós constatamos que muitos desses suicídios que ocorrem, e principalmente mais as tentativas, que chegam a 10 vezes mais do que o suicídio, são por medicamentos, e esses pacientes eles fazem uma arrecadação de medicamentos. Eles vão arrecadando dentro da própria casa. Eles pegam o medicamento da avó, do vô, e aí eles pegam tudo. Não são só os benzodiazepínicos, pegam também tudo que é tipo de medicamento para pressão, para diabetes, e fazem um verdadeiro coquetel molotov. Então, essa é a situação da medicalização, no meu ponto de vista. Professora Cláudia Rodrigues, tudo bem? Tudo bem. Eu acho que as questões que o Ricardo traz são importantes, né, e fazem parte dessa ideia da medicalização, mas a partir do olhar que eu ponho e dos convidados que eu trago para me ajudar a pensar sobre a medicalização, a gente tem pensado a medicalização como um conceito que envolve a questão do excesso do remédio, né? Mas não apenas isso. Ele envolve todos os processos de transformar a vida, as questões da vida comum, as questões dos problemas que a gente poderia estar resolvendo em questões médicas, né? Em indicações de formas de estar e de conviver e de viver. Pensando na própria ideia da escola, que é o lugar onde eu mais me aproximo, que eu sou professora da Faculdade de Educação neste momento, né, há alguns anos, e do programa de pós-graduação, mas durante muito tempo eu tive envolvida com a educação básica, com as crianças pequenas, né? E o que a gente observa, o que eu observo nesse tempo do meu processo de doutorado, do pós-doutorado, das pesquisas que eu faço hoje, dos meus alunos, das pessoas que eu acompanho, é que essas questões elas são muito maiores do que o remédio. O remédio, a intensidade de tomar o remédio é uma das questões, mas a normatização dos modos de viver, elas também são muito grandes e algumas vezes elas levam à busca do remédio também, né? Mas há questões da vida social, da cultura que a gente vive, e esta ideia da medicalização nesse sentido mais amplo, ela já vem sendo falado por outros autores em um tempo mais antigo. O Foucault, por exemplo, quando ele vai tratar em dois livros que são retomadas das aulas dele, ele vai trazer a ideia da medicalização como esse olhar mais amplo. Por exemplo, em certo momento, ele vai olhando, porque ele passa a olhar, então, do século XVII ao século XIX, os documentos, as coisas, os modos da vida, principalmente desse ator principal, que é o ator que entra na modernidade, né, com a razão, que é a medicina. Então, ele vai olhar os documentos e vai olhar lá nos manuais
médicos dizendo assim, pais, vocês têm que organizar a vida familiar, cada um no seu quarto, cada um na sua cama. De manhã, levante, vai lá ver como é que seu filho está. Levante durante a noite, descubra descubra as cobertas do seu filho, veja o que ele está fazendo. Então, há uma série de normativas que ele diz. A medicina medicalizou a família. Então, quando ele trata isso, ele não está tratando de remédio aqui, mas ele está tratando de normativas de convivência, normativas sociais, que vão ser organizadas para a família, na escola, no espaço social. E hoje a gente tem muitos elementos para contribuir com isso, né? A escola é um espaço onde as normas, elas são muito determinadas, e determinadas na cultura, no tempo, elas são datadas, elas não acontecem por razões qualquer, há um movimento, né? As questões sociais, as questões da própria indústria farmacêutica, a questão das políticas de saúde. Então, são uma série de elementos que vão organizando esse espaço de conviver e de estar, que é também chamado de medicalização, né? Que seria uma forma da onde a gente pode disparar para pensar sobre esses processos, mas não é um fim. Se a gente for pensar também a própria mídia, os diversos espaços de mídia, eles determinam qual é o padrão de beleza, qual é o padrão de estar, o que é socialmente aceito, o que é tido como sucesso, e esses elementos, eles nos atravessam. Muitas vezes eu não tenho tempo de pensar sobre eles, porque eles vão acontecendo, eles vão atravessando o meu cotidiano, o meu modo de vida, e a vida do excesso é uma vida de hoje. Então, eu não tenho tempo, eu estou correndo atrás, eu faço muitas coisas e estou sempre devendo, é sempre uma série de agendas, tem pessoas que chegam a carregar 3 agendas. Então, 3 celulares. Exatamente. Então, esse excesso, ele descoloca o sujeito do primeiro lugar, né? Há uma normativa, uma reorganização dos espaços que não te dão essa possibilidade. E a escola não é um lugar fora disso, né? Só para mim não esquecer, porque se eu não fizer o gancho eu vou esquecer. No teu discurso, me chamou a atenção em 2 pontos. O Marx dizia que a religião é o ópio do povo. E o que é a religião? Fazendo um gancho com o teu discurso. É uma normatização da sociedade também, né? Então, cria assim, aquele ópio, não, tudo Deus vai resolver, Jesus salva, Jesus é amor, né? Então, eu gostaria de acrescentar. E para fazer um plus, a questão da droga, por exemplo, falou em sucesso, né? Tem inclusive hoje uma droga sintética que se chama sucesso, que é usada nas raves, que é uma droga estimulante, né? Metilanfetamina, que as pessoas ficam pulando e dançando horas e horas e horas e causam graves problemas. Então, eu quero fazer esses 2 adendos ao teu discurso, né? A questão da religião como ópio do povo e as drogas. São questões importantes, e se a gente imaginar esse deslizamento a partir da modernidade, saindo da igreja como principal totem, né, passando para a ideia da razão, essa ideia de um espaço médico que a gente tem que desvincular do próprio sujeito, né, esse que faz a medicina, mas dessa normatização de imaginar que em algum ponto do cérebro, enfim, também se vai encontrar as respostas e as definições das coisas, como se pensar fosse a partir do cérebro e não como uma questão maior que nos envolve como um inteiro. Então, tem toda uma movimentação aí que é necessário se pensar, um desalojamento, por exemplo, da própria história do espaço da escola, quando ela se desocupa de olhar esse sujeito que está aprendendo, imaginando que tem um outro lugar, um outro saber que vai lhe dizer como ensinar. Então, esse também entra como mais um processo de medicalização, quando ela
solicita uma imagem, solicita um remédio. Muitas vezes os discursos e os escritos desses professores vão nesse sentido, imaginando que em outro lugar está a forma e o jeito de poder ensinar, quando este é o seu lugar, né, como primeiro lugar, né, ele tem o seu aluno ali todos os dias, com tempo, para poder conhecer, saber como ensinar. Então, tem uma série de elementos que vão nos trazendo para essa rede de questões, né? Psicóloga Simone Bambi, tudo bem? Tudo bem. Eu estou um pouco... Mas vamos lá. O Ricardo e a Cláudia já trouxeram uma série de questões bem significativas e importantes. Eu queria trazer, da perspectiva do Conselho Regional de Psicologia, alguns outros pontos para a gente poder estar pensando a partir dessa questão, né? Uma delas é a gente vem debatendo dentro do Conselho, dentro mais especificamente do núcleo de educação, todas essas interfaces, né, que a gente acaba percebendo da questão do uso excessivo da medicação, né? E uma grande confusão que muitas vezes se dá na sociedade, né? Como se determinadas categorias profissionais, por exemplo, a psicologia, fosse contrária ao uso de medicação. Não se trata disso em hipótese alguma, né? A medicalização é um pouco do que o Ricardo e a Cláudia estavam trazendo, assim, né? Desse uso excessivo, abusivo, descontrolado. Muitas vezes imposto. Muitas vezes imposto, principalmente na infância e adolescência, né? Aonde não se faz uma crítica, uma análise mais profunda daquele sujeito para ver se de fato a medicação vai beneficiar no seu desenvolvimento ou na recuperação do seu estado de saúde, né? Então, primeiro é poder esclarecer um pouco isso, né? A questão da medicalização e do uso de medicação. Vão ter muitas situações, sim, onde o uso de medicação, principalmente nos quadros da infância e adolescência, são importantes, mas não são todos, né? Então, a gente precisa ter um olhar muito criterioso e bastante ampliado, né? E como fazer? Usar esse filtro? Bom, aí a gente precisa de uma série de questões, né? Primeiro, começa pela nossa formação profissional também. Não estou falando só, né, do profissional que está lá no consultório, na rede pública de saúde, mas também passa pela escola, né, por todos nós, pela família. Porque a primeira, tem sido um pouco assim, a primeira ideia é, bom, vamos medicar? Né? Não, não vamos medicar. Vamos também lançar mão de outras estratégias, né, que é poder estar atento que desdobramentos essa criança, por exemplo, está vivendo na família, né? Que sintomas são esses que a escola às vezes se incomoda, reflete na sala de aula, principalmente nas questões de aprendizagem, né? Então, esse é um debate que a gente tem feito com bastante assiduidade dentro do Conselho Regional de Psicologia, junto com alguns municípios, secretarias de educações e com a categoria profissional, para a gente poder aprofundar esse debate, né? É importante a gente estar também atento, né, que na questão da infância e adolescência a gente tem toda uma questão de direitos humanos, aonde preconiza que a criança não precisa estar, né, convivendo em sociedade de forma totalmente medicalizada. E o que a gente tem visto é isso, né? A Ritalina, que é o nome mais comum do metilfenidato, nós somos o segundo país no mundo, né, que mais usa essa medicação. O que isso quer dizer? Será que a gente tem essa quantidade imensa de crianças que precisam usar a Ritalina e que estão em idade escolar? Então, faço um pouco um link assim, com o que a Cláudia está trazendo, né? Desse momento que a gente vive também da escola, né? De como a gente tem encarado os processos de aprendizagem, de estar e viver no mundo. Então, a gente precisa pensar a escola, repensar os modos de aprender, repensar como é viver dentro do espaço da escola. E aí tem um outro lado que é do professor também, né? Esses tempos eu estava no município fazendo uma fala junto com um psiquiatra também sobre a questão da medicalização na infância. E aí eu perguntei para os professores todos da rede quantos usavam algum tipo de medicação psiquiátrica. Não é mentira, mas 90% dos professores levantaram a mão, né? Então, bom, não é só a criança, né, que está medicalizada, o professor também. E qual é o raciocínio que se faz muitas vezes, né? Se eu, professor, estou medicado para poder estar aqui, por que que o meu aluno também não pode estar medicado, né? E isso vai subjetivando a forma que a gente vive e vai subjetivando a forma que essa criança vai desenvolvendo a sua personalidade.
a ponto de muitas vezes a criança não conseguir se perceber e se identificar sem o uso da medicação, dela não identificar o seu potencial enquanto sujeito aprendente, né? Ela acha que o que faz ela aprender é o uso da medicação e não a sua potência, a sua capacidade enquanto sujeito criativo e em desenvolvimento. Então, a questão do uso excessivo de medicação, ela é uma questão social, ela é uma questão coletiva, ela é uma questão do sujeito individual, é uma questão de política pública hoje e de saúde pública, né? Não dá mais para a gente não abordar isso, né, na escola, no social, dentro de casa, nos consultórios, sejam públicos, privados, com gestores, com professores. A gente precisa falar disso, né? Não é à toa que no ano passado o Ministério da Saúde cria um protocolo, né, para que a gente, profissionais, possa fazer uma dispensação dessa medicação com mais responsabilidade. Estou falando especificamente do metilfenidato, pelo número crescente absurdo que a gente encontra de crianças, inclusive às vezes com menos de 6 anos de idade, fazendo uso dessa medicação, enquanto lá na própria bula diz, né, acima de 6 anos, né? Então a gente precisa pensar, por que a gente também não está suportando muito a infância, né? Que logo a gente vai lá e vamos medicar, né? Então um pouco por aí. Estabelecer um controle, né? E esse controle, ele deveria estar estabelecido a partir das próprias normas médicas para a ingestão dos medicamentos. E essas mesmas normas, muitas vezes, são quebradas. Como, por exemplo, o caso do metilfenidato, da Ritalina, do Concerta, que tem esse nome muito sugestivo, né? Porque o protocolo... Uma boa diferença de preço, né? O protocolo médico não é seguido, né? Em São Paulo, eles conseguiram uma abertura para essa questão onde, para receitar essa medicação, o protocolo deveria ser cumprido, o protocolo médico. E isso fez cair muito, que significa um tempo para conhecer esse sujeito, várias pessoas podendo fazer avaliação dessa situação, aonde ela está, porque o que se consegue aqui é transformar questões sociais ou questões familiares, questões maiores em questões individuais. E aí as pessoas imaginam que ela tem um problema. E que essas questões são maiores. Quando 90% dos professores estão tomando, algo está equivocado. E eu já atendi crianças de 2 aninhos, para mim é um bebê, né, de 2 aninhos tomando Ritalina, né? E aí quando tu vai abrir a história desse sujeito, as suas relações familiares, a convivência escolar, tu vai entender que tem outras questões aqui. Mas a situação é pior ainda. Nós atendemos crianças recém-nascidas que já nascem intoxicadas. Eu fui chamado uma vez para atender um nenezinho recém-nascido que convulsionava direto. E aí os meus colegas diziam assim, mas ele não teve contusão nenhuma, não tem problema. É sempre assim, né? Quando ninguém mais resolve, chama um psiquiatra. Aí eu fui lá conversar. E aí eu chamei a avó, né, e a mãe, e a avó disse, não, ela tomava 4 garrafas de cachaça por dia. A criança, quando nasce, a criança passou 9 meses embriagada, intoxicada. Aí quando ela nasceu, cortou o umbilical com a placenta que alimentava ela, ela entrou em abstinência alcoólica. Simplesmente isso, e convulsionava pela abstinência. Então, o que a gente fez? Um tratamento para a abstinência alcoólica. Hoje, o mais comum, que nós já temos, inclusive, um protocolo que foi criado aqui em Porto Alegre, no HPV, que é um hospital originalmente de obstetrícia, gineco-obstetrícia, né? E foi criada uma unidade lá de psiquiatria, que as crianças nasciam em situações similares de mães que tinham o hábito de usar drogas, principalmente o crack. Então as crianças, a mãe passava toda a gestação usando o crack, aí o nenê, quando nascia, aí hoje já existe um protocolo de tratamento. A partir daí a gente criou, na época eu trabalhava no Hospital Conceição, uma unidade para internação de pacientes psiquiátricos no Hospital Geral, no Conceição. E depois eu fui para o Hospital Mãe de Deus e lá nós já tínhamos uma unidade de 30 leitos só para mulheres usuárias de drogas.
Então a gente viu e constatou esse fato, que a nossa sociedade, ela é uma sociedade drogadicta, a drogadição. Então o que ocorre? Só que existem dois tipos de drogadição, a drogadição lícita e a drogadição ilícita, as drogas lícitas e as ilícitas. Mas a sociedade como um todo usa, e cada vez usando mais e com menos idade. Então, por exemplo, a questão do metilfenidato, né, que é uma medicação, a Ritalina, para déficit de atenção e hiperatividade. Então, hoje os pais e mães quase exigem que tu tenha a medicação. E o que a gente vê? Que possa expandir dentro das escolas para resolver esse problema de uma forma coletiva. Existe um tratamento individual. No governo do Alceu Colares, aqui no Rio Grande do Sul, foram criados os CAIs, Centro de Atenção ao Educando. Então, eu era residente de psiquiatria lá da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas. Então, nós íamos para dentro das escolas. O que aconteceu no programa? Nós detectamos aquelas crianças que tinham baixo desempenho, muitas ausências da aula, problemas familiares, de drogadição, pais alcoolistas, mães também. Então a gente chamava a família e a gente via o seguinte, que raramente nós temos um paciente psiquiátrico, nós não temos pacientes psiquiátricos, nós temos famílias psiquiátricas, então tu tem que tratar como um todo. E aí que entra essa questão. E esse programa, que eu acho que era um programa de excelência, os CAIs do governo Alceu Colares, ele foi sendo boicotado. E boicotado por quem? Pelos professores. E aí depois a gente explica por quê. Nós estamos chegando ao final do primeiro momento do Democracia, aqui pela TV Assembleia, falando sobre medicalização. Importante o conhecimento do telespectador sobre essa questão que preocupa a todos, mas que nem todos sabem como evitar este comportamento.